Era de Aquário. Olá, nós somos os buscadores da luz. Trabalhamos com a espiritualidade consciente e o autoconhecimento. Receba a nossa luz sem hesitar. E hoje nós iremos aprender sobre a Era de Aquário. A passagem da Era de Peixes à Era de Aquário causará um processo de mudanças e transformações em nível pessoal e coletivo, pois ela irá afetar os nossos propósitos individuais e coletivos, modificando a maneira como nos relacionamos com o todo. Lembre-se que somos seres que estamos em constante aprimoramento através de nossa jornada terrena. E uma mudança de era nos afeta vibracionalmente, e por mais que desconhecemos essa realidade, sentiremos seus efeitos. Essa alteração vai afetar todos os reinos em evolução no planeta, o que, é claro, inclui a humanidade. Estamos todos, os não despertos, recém-despertos e os despertos, sujeitos às influências das energias que entram em ação neste momento. A diferença reside no grau e na responsabilidade. Para os despertos, a transmutação será maior, visto que estamos sendo lançados numa nova dinâmica de energias a fim de estabelecer, alinhar, ancorar e semear os padrões desta nova era. Por isso, a importância do acoplamento e equilíbrio de nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual em um único ser. O alinhamento e a harmonia de nossas três mentes, consciente, subconsciente e supraconsciente. O alinhamento dos chakras e do ancoramento da energia das 7 luzes para ativar o Antakarana, que é a ponte do arco-íris ou a ponte de luz, para ligar conscientemente a mente concreta à mente abstrata e conectar nossa consciência inferior à nossa consciência espiritual mais elevada. Assim, como buscadores da luz, partilhamos deste processo e estamos ancorando novas frequências de energia, além de compartilhar a sabedoria antiga para aqueles que entram em sintonia com o nosso propósito. A realização e o aprimoramento da consciência de grupo é um dos requisitos primordiais do ancoramento da Era de Aquário. Também é chegado o tempo de potencializar ao máximo a alquimia divina, através da utilização da luz violeta para a transmutação dos karmas, além de trabalhar com o conceito-chave de Aquário, o aguadeiro, aquele que serve à humanidade, ou seja, o que rega para fazer crescer. Neste novo tempo que se anuncia, é necessário modificar nosso relacionamento com Deus, pois o templo está dentro de nós. E à medida que aprendemos a se sintonizar mais com Deus,
que existe em nosso ser interior, a divindade criadora, nos conectamos com o Deus, Universo Criador. E assim manifestamos em nossa encarnação a possibilidade de cocriarmos nossa existência, alicerçada em princípios verdadeiros que nos possibilitam vivermos no planeta Terra ancorados em nossa verdadeira essência, o Eu Sou. A Era de Aquário trará o resgate da sabedoria antiga, através dos ensinamentos de eras passadas que ressurgirão na mente da humanidade, através do acesso às suas lembranças de reencarnações. Haverá o ressurgimento dos ensinamentos perdidos em Atlântida, tanto conhecimentos espirituais elevados quanto avanços tecnológicos. Também haverá o ressurgimento de um grupo de pessoas, os buscadores da luz, que estão sintonizados com uma nova maneira de viver suas jornadas terrenas, ancorados na energia desse novo tempo, um período de grandes transformações. Por isso, o mestre Dual Kun nos aconselha: mantenha a mente firme na luz e tenha um coração receptivo e amoroso. As mudanças regidas pela sétima luz violeta possibilitarão uma forte conexão do corpo mental com o corpo espiritual, potencializando a capacidade de tornar o ideal real e ampliar a nossa capacidade de manifestação. Por isso, a importância de aprender a utilizar de maneira séria e correta as ferramentas espirituais que estão disponíveis para a nossa evolução, pois Aquário é regido pelo ar, e ar se refere à mente. Precisamos aprender a utilizar essa energia mental em nosso benefício e de outros seres. Neste aspecto, o conhecimento da astrologia pode ser uma importante ferramenta para nos auxiliar em nossa jornada terrena e espiritual. Para a astrologia, uma das mais excitantes mensagens da Era de Aquário diz respeito ao tempo. Há sinais claros de que agora, no alvorecer de uma novidade conhecida como Nova Era, é o momento em que o homem pode e deve realizar mudanças importantes em si mesmo e no seu ambiente. Compreenda. Em termos astrológicos, esta nova época da Era de Aquário, uma das 12 divisões, cada uma abrangendo cerca de 2.000 anos do Grande Ano, que marca o movimento gradual dos pontos equinociais, onde o Sol aparentemente cruza o Equador no equinócio, em movimento retrógrado pelas constelações. Ou seja, a era astrológica é definida a partir do ponto vernal. O ponto vernal é para onde o Sol aponta no polo celeste, em movimento circular que leva 25.794 anos para dar a volta, demorando cerca de 2.160 anos aproximadamente para mudar de signo. Esse movimento circular é no sentido contrário do movimento anual astrológico. Começou por Peixes e agora está em Aquário. Essas épocas são importantes porque representam diferentes fases da consciência da humanidade. Assim,
Com o início da era de Aquário, estamos prestes a entrar num ciclo de experiências totalmente novas em relação ao que significou a Era de Peixes. Em cada grande era, prevalece uma consciência espiritual ligada ao signo do zodíaco que a rege. Como o signo de Peixes está associado à inspiração emocional, foi ela que se refletiu no caráter espiritual da última era. Em consequência, os guias espirituais que encarnaram há cerca de 2000 anos para dar o tom da nova era de Peixes, fundaram religiões inteiramente dependentes de reações emocionais. Jesus, que para alguns astrólogos era pisciano, e outros mestres que viveram por volta do início da era passada, tinham a função de servir de inspiração, peixes, para pautar a vida da humanidade. A vida deles deveria dar o exemplo do ideal altruísta através do qual seria possível atingir o amor, a paz e a união mundial. A doutrina do cristianismo reflete perfeitamente a essência do altruísmo de Peixes, usado como seu símbolo. Entretanto, nem o cristianismo nem as outras grandes religiões nos proporcionaram uma maneira de abordar a espiritualidade com base no raciocínio. Para suprir as necessidades da alma, o homem dependia apenas da fé e do amor ao ideal representado pelo mestre da religião escolhida. Isso pode ter sido bastante satisfatório na época. Obviamente, já não se harmoniza com as novas necessidades. Há sinais claros de uma ampla rejeição às velhas atitudes espirituais da Era de Peixes. O conceito em que se tem a religião na sua velha forma caiu a níveis nunca antes vistos. A velha definição de Deus como ideal a ser cegamente seguido, ou um pai que castiga, está de todo desgastada. Na verdade, essa palavra transformou-se numa espécie de tabu, o que não é de surpreender, considerando-se a forma como as várias igrejas arrastaram esse nome na lama em função do seu envolvimento sanguinário com as lutas pelo poder. Entretanto, agora mais do que nunca, a humanidade precisa alcançar a plenitude espiritual. Percebe-se que o materialismo exacerbado é um gerador de dissabores e não uma fonte de bênçãos. Os seres humanos buscam desesperadamente a satisfação da alma, e isso se reflete no interesse cada vez maior por todas as formas do culto, esoterismo e outras formas de se conectar a Deus. Chegou um momento em que é preciso aprender os valores espirituais em linguagem nova, uma linguagem que leve em conta o ceticismo decorrente do mau uso que se fez da religião na última parte da Era de Peixes, e uma linguagem que seja reflexo da energia do aguadeiro, a conexão. O significado de Aquário. Enquanto Peixes trata da inspiração emocional, Aquário é o signo da inspiração intelectual. Representa o potencial humano de concentrar todo o conhecimento, de estabelecer uma ligação com a fonte da sabedoria universal, ou seja, a conexão do eu interior com o divino, sem a necessidade de terceiros para mediar essa ligação. Se Peixes, religar e religar; Aquário, conexão, conectar. Aquário, como sendo um signo, ele tem uma manifestação egoísta, sombra, e uma manifestação espiritual, luz.
Sua expressão pode favorecer a ânsia autocentrada de poder sobre os outros, sua sombra, ou enriquecer a busca da paz e da alegria junto com a criação como um todo, sua luz. É preciso aprender a se tornar onisciente, adquirir domínio intelectual sobre si mesmo e sobre o ambiente. Esse, sem dúvida, é o desafio da nova era. Formas recém-descobertas de chegar à fonte do conhecimento universal resultaram no surgimento de ideias novas em todas as áreas. No nível da matéria, estamos cientes da chegada iminente do mundo novo, dominado pela magia tecnológica. Uma era de máquinas digitais que nem sempre levam em conta os anseios profundos do homem. Por outro lado, entretanto, a superinteligência da Aquário aponta para uma vertente muito mais empolgante. É a oportunidade que a humanidade tem de usar a intensificação de sua capacidade de raciocínio para entender sua natureza espiritual, a razão de sua existência e seu relacionamento com os semelhantes e com todos que fazem parte da criação. É a oportunidade de entender intelectualmente como é possível superar a divisão materialista e espiritual e trabalhar conscientemente para instaurar a paz na Terra. O segredo de como assimilar esta compreensão reside no princípio fundamental de Aquário, a totalidade. Por exemplo, a dieta na nova era volta-se para alimentos naturais e integrais, a cozinha sustentável. A medicina da nova era trata a pessoa como um todo, não sintomas isolados, através de tratamentos holísticos. O conhecimento da nova era busca por descobertas que lhe permitam entender a totalidade da criação e a relação da matéria e do espírito. Aquário, por ensinar o desenvolvimento do senso universal de unicidade, acena com a promessa da fraternidade, consolidada pela união e pelo respeito mútuo. Percebe-se que houve impulsos relativamente novos que começaram a se manifestar na humanidade. Novos modos de pensar, novas formas de sentir, novos estilos de comportamento. De acordo com a energia de Aquário, a força motivadora deste novo cenário é a fraternidade, unidade e holismo. No entanto, para poder colher os benefícios da era de Aquário, cada um de nós precisa sintonizar-se com a totalidade, ou seja, agir e ser inteiro, completo, integrado, universal, inovador, libertário, visionário e principalmente autêntico, o que implica aprender a desempenhar o seu papel específico como indivíduo, sem perder-se na autoglorificação do signo oposto de Aquário, Leão, pelo bem-estar do mundo que compartilhamos. É esta empreitada que representa o extraordinário e empolgante objetivo da nova era de Aquário. A era de Aquário nos traz a possibilidade de ampliar e conectar com o conhecimento. E neste momento, as consciências recém-despertas estão trabalhando para atingir o desenvolvimento completo de seu corpo mental, pois a Terra está no ciclo da raça ariana, cujo interesse está voltado para a harmonização mental. Aqueles seres que já estiverem despertos e que já tenham desenvolvido o corpo mental irão trabalhar o desenvolvimento do corpo espiritual, pois estão sendo preparados para adquirir o conhecimento, cuja busca há muito tempo causou a sua separação da fonte criadora.
E esse emocionante caminho de volta à fonte criadora traz a possibilidade da manifestação de uma nova consciência. A consciência de que você é luz. Escolha brilhar. Namastê.